Francisco José, acho que nem em casa eu sou chamado assim. E eu gostaria que, assim, como a primeira aula ela vai ser mais demonstrativa, já que a gente não vai ter aquela oportunidade da prática, pelo menos na aula de hoje, eu gostaria que a todo instante que vocês tivessem alguma dúvida, que vocês perguntassem. Não fique com vergonha dos seus amigos, pode ser a pergunta mais boba possível, mas se por acaso vocês não compreenderem aquele passo, pode acabar tendo dificuldade num passo mais à frente. Bem, ia falar alguma coisa, André? Eu só não ouvi. Eu vou colocar aqui 3 sites que tem ali as ferramentas gratuitas também, onde esses sites vão acabar nos auxiliando na construção de algumas artes. Eu vou deixá-los aqui fixos no chat. Esses 3 sites, o primeiro site, PicWish, ele vai transformar as imagens em PNG. Chiquinho, o que é o PNG que eu não sei o que quer ser isso? O PNG, ele permite que seja removido o fundo de uma imagem. Então, vejam ali a minha imagem aqui no Meet. Ela tem um fundo cinza, uma parte cinza e outra parte branca. Utilizando PNG, a gente pode fazer a remoção desse fundo. Esse site ele funciona de maneira gratuita, é claro que ele tem alguns recursos pagos, mas para o que a gente vai precisar, ele acaba nos atendendo de maneira gratuita, limitado ao uso de 5 downloads diários. Então, se por acaso vocês forem utilizar uma quantidade maior de imagens, vocês não conseguiriam fazer isso pela forma gratuita. O PNG Wing ele já nos oferece algumas imagens sem fundo. Então, a gente não precisaria nem trabalhar essa remoção do fundo. O grande problema é, nem tudo que a gente quer, ela já viria sem o fundo. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma imagem disponível na internet onde não tenha o fundo da minha imagem. Então, eu precisaria passar no PicWish para poder remover, mas se por acaso eu vou fazer alguma arte onde eu vou utilizar frutas, eu poderia pegar ali morango, laranja, pera, banana, tudo já sem fundo para poder utilizá-lo na minha arte. E por último, que eu pulei, o Pixabay, um grande problema que a gente encontra na criação de artes é a questão dos direitos autorais, né? As imagens a gente acaba utilizando algumas imagens que a gente baixou da internet, mas que não nos pertencem, e o Pixabay ele é um banco de imagens com direitos autorais livres. Então, a gente pode pegar algumas imagens lá para poder utilizar na nossa arte. Bem, deixa eu espelhar aqui o meu computador. Bem, vamos lá. Eu estou aqui com o Canva na minha tela. Algumas apresentações que precisam ser feitas. A página inicial, um detalhe importante, tá? Eu já estou logado na minha conta do Canva, então eu acabo não passando pela página inicial. O Canva ele pode ser acessado de maneira gratuita utilizando uma conta do Google, uma conta do Facebook ou então qualquer e-mail que você possua. E aí você faz um cadastrozinho, eles mandam um link para o seu e-mail
para poder fazer o login. Eu posso até sair aqui da minha conta só para poder fazer o login novamente. Ele aqui, ó, ele me dá a opção de continuar com uma conta do Google. Eu geralmente utilizo essa conta do Google aqui, que é de uma outra instituição, por lá eu ter um acesso Pro. Então, eu vou mostrar para vocês a diferença entre o acesso Premium e o acesso gratuito. Na verdade, a grande diferença, principal diferença, é que todas as artes que já nos vêm como modelo, você fala assim, pô, essa daqui é maneira pra caramba, é prêmio. E aí acaba gerando ali um desconforto, porque você tinha ali algo tão legal para poder utilizar, e aí você acaba não podendo utilizar por esse problema, por esse empecilho. Só que existem, inclusive, algumas ferramentas que vão nos permitir, eu vou falar burlar, tá? Mas a gente não estará fazendo nada de ilegal. Por que eu digo burlar? Vou utilizar um link do WhatsApp em uma arte. Esse link do WhatsApp, fornecido pelo Canva, ele só tem a opção do Premium. Se eu utilizar a opção gratuita, tem umas imagenzinhas do WhatsApp muito feinhas. Só que o Canva ele me permite fazer o upload de uma imagem qualquer para poder utilizar em uma arte. Então, o que eu faço? Eu vou no PNG Wing, baixo o íconezinho do WhatsApp e aí faço o upload para minha conta do Canva. E aí eu utilizo normalmente sem nenhum problema com relação a ser uma conta gratuita ou não. Outro detalhe com relação à conta Premium é com relação a algumas limitações. Vocês vão ver na próxima aula, provavelmente, eu vou mostrar para vocês a criação de imagem utilizando inteligência artificial. E para quem tem a conta Premium, é limitado a criação de 500 imagens mensais. E quem tem a conta gratuita é limitado a 50 imagens mensais. Para um uso doméstico, 50 seria mais do que o suficiente, até porque eu, particularmente, pensando na minha casa, pensando aqui nas imagens que eu crio, nas artes que eu crio, eu não crio 2 imagens diariamente. Se bobear, eu crio, sei lá, 2 por mês, porque alguém me pede para poder fazer um convite de aniversário, alguém me pede para poder fazer uma divulgação para poder ser compartilhada pelo Instagram. Mas, fora isso, não teria problema algum eu ter uma conta gratuita e conseguir criar todas essas artes. Bem, aqui, como eu disse, eu tenho aqui a opção de fazer a conexão com a minha conta do Google, com uma conta do Facebook, com um e-mail. No caso, esse e-mail aqui seria livre, poderia ser do Yahoo, do Outlook, o antigo Hotmail, ou continuar de uma outra forma, que aí acaba pedindo o número do seu celular, e aí ele faz o login utilizando um link enviado para o seu celular. Bem, eu vou continuar com a minha conta Premium, para justamente eu conseguir mostrar essa diferença para vocês. Pessoal, conforme for aparecendo algumas dúvidas, levante a mão, sinalize para mim, para que eu possa saná-las, tá? Bem, aqui eu tenho a minha página inicial, onde eu tenho aqui uma apresentação. Aqui nessa parte de designs recentes, acaba se assemelhando com essa parte de projetos, já que a parte de projetos foram todos os projetos que eu já criei. Eu posso trabalhar no Canva com relação a um vídeo. Vejam só aqui. Deixa eu pegar um outro vídeo, porque aqui tem pessoas... Esse aqui. Esse aqui foi um vídeo totalmente criado utilizando o Canva
Chiquinho, só uma questão. Alguém levantou uma pergunta no chat, gente. Lembrando que ele não consegue ler o chat e nem ver quem está com a mão levantada. A Andressa perguntou que ela ficou confusa quando você explicou a relação com o WhatsApp e do Canva. Se WhatsApp? era para usar o. Quando encaminha, se era para fazer no Ah, tá, PNG. tá. Tô vendo aqui. Posso explicar assim, Andressa? É, Vamos lá. Com relação à imagem do WhatsApp, deixa eu pegar aqui uma arte, então. Eu já tenho feito aqui. Ainda não vou começar a demonstração, não, tá? Eu estou só mostrando, respondendo a pergunta da Andressa, só que eu vou mostrar aqui na prática o como é. O grande problema é que meu computador aqui ele não tem memória, ele tem uma vaga lembrança. Então, vou pegar aqui essa arte que eu fiz de yoga. Bem, aqui eu tenho uma arte criada com relação ao yoga. Vou trabalhar em cima dela e digamos que eu queira colocar o ícone do WhatsApp. Reparem só aqui, ó, as imagens que eu tenho relacionadas ao WhatsApp, a maioria é premium. Vejam só as imagens que eu tenho que não são premium. Chiquinho, como é que você identificou que é premium? Essa coroinha daqui, ó. Quando eu passo o cursor em cima dela, aparece escrito Pro. E aí eu não consigo utilizar uma imagem fiel ao WhatsApp. E aí eu teria que passar para uma dessas daqui. Ao invés de eu utilizar uma dessas imagens, eu posso ir no site do PNG Wing, que nem eu falei para vocês, e baixar o ícone do WhatsApp e fazer o upload no meu Canva. Não estou fazendo nada ilegal, tá? Só lembrando isso a vocês. Eu estou baixando uma imagem de um site para poder fazer o upload no Canva. O próprio Canva ele permite que eu faça o upload de imagens aqui. Então, o que eu preciso fazer é pegar um site que exista, que me permita fazer isso, fazer o download dessa imagem, para que eu utilize uma imagem mais fiel ao Canva, ao invés de ter que colocar uma imagem que não. Desculpa. Que eu utilize uma imagem mais fiel ao WhatsApp, para que eu não tenha que colocar ali, sei lá, um telefonezinho e quem for ver a imagem entenda que seja o símbolo do WhatsApp. Então, para isso, eu abriria aqui uma nova página, acessaria pngwing.com. Pessoal, só lembrando, tá? Eu estou só respondendo a Andressa, tá? E aqui eu vou procurar. Aí pede poder acessar, assistir o vídeo. Bem, enquanto o vídeo está passando aqui, poder me liberar a imagem, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar aqui nesse site, de maneira gratuita e de maneira honesta também, a imagem do WhatsApp, já sem um fundo. E aí eu vou poder adicionar onde eu quiser, em qual arte eu quiser. Lembrando, para quem é prêmio, já vai ter esse recurso. Para quem não é prêmio, essa seria uma maneira de utilizar a imagem do WhatsApp. Vejam só aqui a infinidade de imagens que eu poderia utilizar, todas elas de maneira gratuita. Enquanto no Canva, se eu tivesse que utilizar a imagem do WhatsApp, eu teria que pagar pela licença do Canva para poder utilizar essas imagens. Andressa, respondi sua pergunta?
Sim, professor, perfeito. Obrigada, viu? Nada. Então, vamos lá, pessoal. Bem, vou começar aqui uma nova arte, só que eu vou começar uma arte de maneira bem simples. Desculpa. Antes de começar a arte, deixa eu voltar aqui para o início para poder fazer a apresentação dessas ferramentas aqui. Bem, o início é a apresentação da sua conta. O projetos são todos os projetos que você já fez. Lembrando que todo projeto, quando você insere, remove ou move algum objeto que está sobre ele, ele já salva automaticamente. Então, se por acaso eu estivesse usando aqui um detalhe, estou usando o notebook, tá? Mas digamos que eu estivesse utilizando um desktop, e aí teve uma queda de luz, me desligou minha máquina automaticamente. Quando eu conseguir ligar minha máquina novamente, a minha arte vai estar exatamente na minha última alteração feita naquela arte. Ou seja, ele vai salvando a todo instante que é modificado alguma coisa. Bem, eu tenho aqui a parte de modelos, onde eu poderia ter aqui um modelo de um cardápio, um modelo de uma arte para o Instagram, um modelo de um cartaz. A maioria das nossas artes a gente vai acabar fazendo a partir do zero, tá? Para quem tem a conta Premium, existe aqui a opção de marcas. O que seria essa marca? Bem, eu trabalho com um exemplo. O Banco Itaú é meu cliente, eu que faço as artes do Banco Itaú. Só que o Banco Itaú, ele trabalha com as cores laranja e a cor azul marinho, e aquele laranja e o azul marinho, ele tem uma combinação exata. Chiquinho, o que é essa combinação exata? Se vocês fizerem uma busca rápida na internet sobre Pantone, ele é uma cartela, ele é uma aquarela de cores, e aí para cada cor existe um código para ele. Pode ser o código do tipo RGB ou o código do tipo CMYK. CMYK é mais para quem trabalha com diagramação. O mais popular é o RGB, onde é o vermelho, verde e azul. A combinação de cores entre eles gera qualquer uma outra cor. Então, aqui no marca, eu teria o que já seriam já as cores exatas que eu posso utilizar para criar determinada arte. Veja só aqui, ó. Aqui eu tenho a Ser Cidadão, onde eu tenho um tom de amarelo, um bege, um marrom claro, um marrom mais escuro, um laranja e um azul claro. Para essa coloração, para cada uma dessas colorações, eu tenho um código. E eu não posso fazer a alteração desse código. Eu não posso colocar, a marca não me permite que eu coloque um azul marinho mais escuro. A marca não me permite que eu coloque um amarelo mais vivo. Que eu mude para, ao invés de utilizar essas 5 cores, que eu utilize um rosa. Então, quem tem a conta Premium, ele acaba tendo alguns benefícios com relação ao uso de cores. Mas também é outra coisa que a gente vai ver e vai ter como a gente fazer algo dentro da legalidade para poder driblar isso aí. Deixa eu ver aqui que alguém me chamou. Andressa, pode falar. Professor, na conta gratuita a gente então não consegue colocar cores com códigos das marcas, é só na Premium que tem como colocar esses códigos? Não, não é que é só na Premium que pode colocar esse código. Na Premium, você já tem um lugar para poder ficar armazenado todos esses códigos. Digamos que você trabalhe com várias empresas. Imagina só como é que é. Eu vou dar aqui o meu exemplo, que eu lido com as empresas aqui da Zona Oeste. Então, vou dar aqui o exemplo de Ternium e Gerdau. São 2 grandes empresas aqui da Zona Oeste. Cada uma tem um tom de amarelo. Só que o amarelo da Gerdau tem uma codificação própria e o amarelo da Ternium tem uma outra codificação própria. Por mais que os dois sejam amarelo, eles não possuem a mesma tonalidade. Então, para que a gente possa padronizar isso, a gente acaba tendo ali um armazenamento de todas as informações de todas as empresas que trabalham para a gente ou para que
a gente trabalha. Vou dar um exemplo aqui, Sul América. Sul América é uma empresa de seguro. Ela tem um tom de azul e tem um tom de laranja. Eu não poderia... o azul dele é um azul mais puxado para o azul marinho. Eu não posso criar uma arte utilizando o azul claro, a não ser que a minha arte vá para a empresa, passe por um conselho para poder ver se existe aprovação daquela coloração ou não. Então, quando você trabalha com clientes, é importante que você tenha ali essa combinação de cores. Só que, como eu já disse, a gente vai acabar tendo aí algum recurso onde ele vai acabar quebrando o nosso galho para poder burlar essa parte de marcas que seria um recurso da conta premium. Só que aí é interessante que você tenha em algum lugar salvo todas as cores de cada uma das empresas que trabalham para você, que trabalha para você não, né? Que te pede a arte com uma certa frequência. Lembrando que toda vez que existe algum evento do Outubro Rosa, a maioria das empresas, para poder você trocar o ícone dela para cor rosa, ela pede que aquela imagem seja aprovada antes de ir a público. Então, toda vez que você for criar um evento para poder não ter que passar por esse problema, você simplesmente utiliza as cores de cada uma das empresas. Pessoal, eu vou deixar aqui no chat também uma dica para vocês, para quem fala assim, poxa, eu tenho uma dificuldade tremenda em combinar cores. Depois, quando vocês tiverem um tempo, pesquisem na internet círculo cromático e ele vem com as dicas de como você faz para poder combinar cada uma das cores, tá? Existem algumas regrinhas aí. É claro que a gente acaba pegando isso muito no dia a dia, conforme a gente vai criando artes. Mas para quem quer dar aí os passos iniciais e não sabe como combinar alguma cor, dê uma olhadinha em círculo cromático na internet, que é uma boa dica aí para poder vocês terem uma facilidade na criação. Bem, voltando aqui para o nosso Canva, eu tenho aqui a parte de apps. A parte de apps eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Eu vou fazer aqui um download de algumas imagens para poder a gente utilizar. E eles utilizam uns recursos muito legais. É claro que alguns deles são pagos, mas eu consigo fazer aqui utilizar algumas ferramentas gratuitas. E vou dar aqui o exemplo aqui da Andressa. Digamos que eu e a Andressa nós nos tornemos sócios vendendo alguma coisa, tá? Vamos vender bolsas. Só que eu tenho um bocado de bolsas aqui na minha casa e a Andressa tem um bocado de bolsas lá na casa dela. Eu vou tirar as fotos das bolsas que eu tenho aqui. A Andressa vai tirar as fotos da bolsa que ela tem lá na casa dela. Só que imagina só, na casa dela, eu não sei se tem um fundo cinza igual ao meu, não sei se tem um fundo branco igual ao meu. Então, o que esse recurso do Canva vai fazer? Ele vai padronizar todas as imagens colocando em um stand. Tudo isso é feito utilizando inteligências artificiais. A limitação que existe com relação a ele é que não tem muitos fundos, tá? Se eu não me engano, são 12 fundos que tem como opção, mas seria uma maneira bem legal de você fazer com que pareça que todas as fotos foram tiradas no mesmo ambiente. E o Dreamlab, aqui você tem uma espécie de uma rede social. Você consegue ver aqui alguns desenvolvedores de arte, né? Alguns designers, e até mesmo para poder vocês pegarem aí alguma inspiração. Vocês conseguem fazer algumas criações aqui utilizando o Dreamlab. Lembrando que tem aqui uma limitação de 500 imagens criadas mensalmente. Bem, vamos começar pelo início. Uma grande sugestão que eu queria dar para vocês aqui é com relação a tamanhos, tá?
toda vez que vocês forem imaginar tamanhos, não sei se vocês sabem qual é a diferença do A4 para o A3, qual é a diferença do A3 para o A2, é tudo uma questão de dobradura, tá? Imaginem que o A4 é o A3 dobrado no meio. E o A2 seria esse A3 dobrado no meio também. Desculpa. O A3 é o A4 dobrado no meio. E o A2 seria o A3 dobrado no meio. Então, quanto menor for esse número, maior vai ficar o seu tamanho. Isso aí é uma dica bem legal para quando vocês forem fazer cartazes. Outra coisa com relação à criação de design, e algumas pessoas têm algumas dúvidas com relação a isso, eu vou fazer aqui uma criação de tamanho personalizado, e essa é a questão aqui, ó, do PX, onde é uma dúvida para algumas pessoas. E aí, para poder esclarecer esse PX, que na verdade seriam os pixels, eu vou dar a seguinte sugestão para vocês. Imaginem só uma tatuagem, tá? Em uma tatuagem, cada vez que a agulha espeta, ela lança ali um pontinho de tinta. E assim funciona o pixel. Quanto mais pontinhos de tinta você tem, melhor é a qualidade da sua imagem. Só que você tem que ter cuidado também, porque ele aumenta a qualidade, mas também aumenta em questão de capacidade. Se eu colocar uma imagem que tenha uma excelente resolução, ou seja, ela tem bastante pixels, aquela imagem ela acaba ficando pesada em uma arte. Eu tenho que mandar essa arte para o meu cliente. E eu tenho um problema. Meu e-mail ele é limitado a 25 megas por e-mail. Então, ao invés de enviar essa mensagem, eu tenho que enviar um link para uma pessoa, e aí fica algo um pouquinho complexo. Então, é legal que vocês tenham em mente essa questão dos pixels. Por quê? Quanto mais pixels, mais eu posso ampliar a minha imagem. Só que, se por acaso eu não for ampliar tanto a minha imagem, eu não preciso de uma imagem com um pixel exagerado. Imaginem só um outdoor. Uma foto tirada para um outdoor, ela tem muitos pixels. Imaginem só o seu celular. O seu celular, você vai tirar a foto, você coloca ali em uma resolução HD, e cada foto que você tira tem mais ou menos 12 megas. Se por acaso você não tirar a foto na qualidade HD, tirar numa qualidade inferior, de repente você vai ter aí somente 3 megas de capacidade. Só que com relação a essa capacidade, na hora que você vai montar uma arte e você quer montar uma arte grande, quanto mais pixel, melhor. Só lembrando que, se por acaso tem muito pixel, aquela imagem também acaba ficando pesada. Eu tenho um computador muito lento, e se por acaso eu tenho um computador muito lento, essa imagem acaba demorando demais para poder ser carregada. Se por acaso eu não tenho esse problema com relação ao meu computador, essa imagem é carregada rapidinho. Então, é uma coisa que preciso chamar a atenção, porque se por acaso vocês vão enviar artes para outros computadores, como é que você vai fazer antes? Vai ter que ficar perguntando a todo mundo, quero te mandar uma arte, mas eu queria saber se teu computador é bom para poder abrir essa imagem ou não. Hoje em dia, a gente fala em computadores com placa de vídeo. Eu tenho um PC gamer. Poxa, legal pra caramba. Tem uma placa de vídeo boa. Mas e aí? Será que para todo mundo que eu vou mandar uma arte, será que todo mundo vai ter que ter uma placa de vídeo boa no seu computador? Eu, por exemplo, não tenho. Então, é uma questão a ser levada em consideração. Vou utilizar muitos pixels, mas aí eu preciso saber se por acaso a imagem é grande ou não. Isso vai fazer toda a diferença. Bem, eu vou mostrar aqui a criação de maneira bem simples de um logozinho com textos. Então, eu vou colocar aqui largura, vou utilizar 1080
e altura 1080. Espera aí que alguém me chamou. Andressa, pode falar. Doutor, desculpa te interromper de novo, mas eu estava pensando aqui, o senhor explicou a questão do outdoor. E no quesito assim, slide? Porque às vezes a gente monta slide para apresentar no computador, notebook, mas às vezes a gente monta slide para apresentar no PowerPoint não. No Data Show, sabe? Que fica Certo. grandão na parede. E aí, isso a gente precisa também estar modificando os pixels? Bem, vamos lá. Para poder você montar um slide no Data Show, você não precisa de imagens enormes, porque o que vai gerar essa qualidade da sua imagem, na verdade, vai ser o próprio computador com o próprio Data Show. Se por acaso você olhar no seu computador e ver que aquela imagem ela está boa, quando ela é projetada no Data Show, ela vai sair com aquela mesma qualidade. Deixa eu pegar aqui uma imagem minha. Uma imagem minha não, né? Uma imagem que eu tenho aqui. Tá, uma imagem minha. Veja só esse garoto bonito comendo. Se por acaso eu for aumentando, se por acaso eu for dando zoom, repare que a imagem ela começa a ficar um pouco distorcida. Aqui começa a aparecer alguns pontos que, no tamanho menor, eles não pareciam. Então, com relação ao pixel, ele tem a ver justamente com isso. Quando eu pego alguma imagem e vou esticando para poder ele tomar tamanha proporção. Quando você coloca uma imagem, isso aqui é uma foto, né, mais ou menos desse tamanho daqui. Quando você coloca essa imagem aqui em um data show, em uma apresentação para poder ser utilizada no data show, o próprio data show ele já vai projetar aquela imagem de tamanho grande e ele mesmo vai corrigir essas imperfeições com relação ao pixel. Então, com relação a isso, você não terá problema. O problema é quando você pega essa imagem aqui para poder você criar uma arte grande. E aí, para poder criar uma arte grande, você precisa ir esticando essa imagem daqui. Um bom exemplo com relação a isso é uma brincadeirazinha que existia antigamente, onde a gente pegava aquele plásticozinho de bala Juquinha e ia esticando aquele plástico, só que o garoto que era magrinho, ele ia engordando e ia ficando meio transparente. É mais ou menos isso. Você acaba perdendo aquela qualidade daquela imagem. Mas se você tirasse uma foto daquela imagem e mandasse fazer um pôster, automaticamente o programa que iria fazer esse pôster iria dobrar, triplicar o tamanho daquela imagem sem a perda da qualidade. Consegui te responder, Andressa? Sim, professor, achei muito legal essa questão do data show mesmo ajustar, não sabia disso. Muito legal, obrigada. De nada, mas então já vou deixar uma dica, Andressa, para poder você não me deixar esquecer, tá? Eu não sei se hoje mesmo eu consigo dar esse conteúdo com relação à criação de apresentação. Apesar do que, consigo sim, a única coisa que eu vou ter que fazer é colocar mais um site lá para vocês, mas seria bem legal se por acaso a gente fizesse essa criação na aula que vem, que aí na aula que vem vocês conseguiriam replicar tudo aquilo que está sendo feito. Vocês irão ver que não tem nada demais do que eu ia fazer uma apresentação de maneira bem corrida, mas ia dar uma dica para vocês com relação ao ir passando essa apresentação. E aí vocês passarem sem o uso do computador. Então não precisa de ficar gritando para uma pessoa que está usando o computador, pode passar, vai para outra, e volta um. E aí você vai conseguir fazer pelo seu celular. Você vai utilizar o seu celular como um controle remoto. Bem, voltando então, coloquei aqui largura 1080, altura 1080. Vejam aqui, ó, que eu estou colocando em pixels. Então, 1080 de largura
seria mais ou menos a largura proposta de um celular que faça leitura em Full HD. Ah, Chiquinho, como é que ficaria essa imagem? Olha, num celular ficaria perfeito. Se por acaso eu fosse colocar num outdoor, aí eu já teria que mudar essa numeração. De repente, de 1.000, teria que passar para 5.000, para 10.000, e aí vai variando de acordo com o tamanho que eu vou colocar. Eu posso também fazer uma medida aqui em centímetros. Vejam só, pixels, polegadas, milímetros e centímetros. Vou fazer aqui uma arte de 20 centímetros por 20 centímetros. Bem, então, logo aqui nessa arte que me aparece, ela já me aparece com um fundo branco e me aparece aqui a sugestão de alguns modelos. Eu não vou utilizar modelo nenhum, tá? Eu vou começar a utilizar as ferramentas que o próprio Canva me disponibiliza. Então, vou dar um clique aqui na minha arte e vejam só aqui em cima. Logo de cara, aparece essa parte aqui do cor do fundo. Eu tenho esse balão aqui, onde eu posso fazer um comentário. Digamos que eu estou fazendo aqui uma arte, um logotipo para uma obra. E utilizei carrinho de mão. Só que a pessoa fala assim, a minha empresa não utiliza carrinho de mão. Eu queria que utilizasse, sei lá, uma pá, alguma outra ferramenta. Então, eu colocaria aqui no comentário. Alterar o carrinho de mão para outra ferramenta que a minha empresa, que o meu cliente venha a utilizar. Esse comentário, ele não é impresso, tá? Só lembrando que esse comentário, ele vai servir para consultas futuras. Por que você não utilizou um carrinho de mão aqui? Não utilizei o carrinho de mão porque o meu cliente pediu para poder utilizar uma outra ferramenta. Com relação a esses 5 segundos, teria a ver com o vídeo. Lá no comecinho eu ia mostrar o vídeo que eu criei utilizando a House, só que aí eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, a gente vai ter em uma dessas aulas a criação de um vídeo também com imagens que são ali estáticas e a gente vai fazer essas imagens se moverem. E eu tenho também a questão da posição. A questão da posição, ela tem a ver com camada. Vejam só aqui, eu tenho 2 controles remotos, tá? Esse está em cima e esse está embaixo. Se eu olhar assim, eu vou ver o menor em cima e ele vai encobrir uma parte do de baixo. E quando eu olho com o maior em cima, o menor ele fica totalmente escondido. A gente vai ver aí como é que vai funcionar essa parte de camada, que é algo muito legal para poder a gente fazer aí algumas criações, tá? Então, vou fechar aqui a minha posição. Vou começar dando uma cor para esse fundo. Então, para isso, eu clico aqui nessa minha aquarela e aí eu tenho 2 estilos de cores. Vou clicar aqui. Eu tenho de um lado o cor sólida. O cor sólida, ele vai pegar somente uma coloração. Se eu escolher o vermelho, ele fica todo vermelho. Se eu quiser o verde, ele vai ficar todo verde. Reparem que aqui embaixo eu vou escolher qual a cor eu quero utilizar. E aqui em cima eu vou escolher qual a tonalidade dessa cor. Vejam só aqui, eu escolhi o rosa. Só que se por acaso eu quiser o rosa mais clarinho, eu tenho que vir puxando ele para a esquerda. Escolhi o azul, quero um azul mais escuro. Eu venho puxando ele para a direita para poder tomar essa coloração mais escura. Essa é uma das modalidades das cores. Aqui, foi onde eu falei com vocês com relação aos códigos das colorações. Ele utiliza um código do tipo RGB
Então, esses dois primeiros dígitos, depois da tralha, né, ou depois do hashtag, como vocês preferirem, são da coloração vermelha, esse aqui da verde e esse aqui da azul. Ah, Chiquinho, eu quero colocar uma cor vermelha, mas eu quero utilizar códigos. Então, eu vou botar FF0000. Ou seja, eu coloquei a coloração máxima para o vermelho e zerei todas as outras tonalidades. Pessoal, eu não vou me estender nessa parte de codificação, tá? Tem um outro site, deixa eu colocar mais outro site lá para vocês. Colors.co. Esse site, pessoal, ele já traz várias combinações feitas. Então, vejam só aqui, ó. O Colors.co também é outro site gratuito. Vou explorar aqui as paletas já existentes. E aí, vejam só aqui, ó, eu tenho várias combinações de cores e caso eu queira utilizar uma dessas cores, quando eu paro o cursor em cima, aparece para mim o código dela. E aí é só eu copiar essa codificação e colá-lo aqui para poder utilizar. Bem, como eu disse, existem duas modalidades. A cor sólida, que é uma única cor, e o gradiente. O gradiente, ele vem a ser uma combinação de cores. Aqui ele surge como duas cores, tá? Mas na verdade você pode ir adicionando novas cores. O gradiente é o que a gente chama no dia a dia de degradê. Gradiente é uma combinação de cores com uma passagem harmônica de uma cor para outra. Então vejam só aqui, ó. Aqui no canto esquerdo está o vermelho, no canto direito está o rosa. E no meio é feita uma passagem do vermelho para o rosa de maneira harmônica. Não é do tipo, acabou o vermelho, começa o rosa. Simplesmente aquele vermelho vai virando rosa. E aí aqui eu poderia combinar as cores, eu poderia alterar essas cores. Ó. Ao invés do vermelho, eu vou querer utilizar o azul. Vou manter esse rosa, só que eu vou adicionar mais uma cor, e aí essa outra cor vai ser meio puxado para o lilás. Então, veja só aqui, ó, eu trabalhei com o azul, o rosa e o lilás. Aqui eu tenho o estilo que eu vou querer com relação a essa arrumação. Aqui as cores estão dispostas na vertical. O segundo, na horizontal, diagonal. Aqui é feito um círculo. E esse daqui, ele pega como se fosse um círculo criado na quina e passando pelas outras cores. O rosa e o lilás. Aqui, só a nível de curiosidade, eu poderia manter o azul, de repente colocaria o amarelo aqui fazendo esse contorno e mais para a ponta aqui colocaria o verde. Poderia fazer aí uma combinação utilizando as bandeiras, a cor da bandeira do Brasil. Bem, só que eu vou querer utilizar na minha arte o azul marinho. Então, eu utilizei uma cor sólida azul marinho. Agora, eu posso adicionar um texto. O texto, eu posso clicar aqui na letra T, ou então eu simplesmente posso teclar a letra T no meu teclado. E aí seria um atalho, ó, veja que já aparece aqui o que eu quero escrever. Então, eu vou escrever aqui o nome da minha empresa, o nome da minha marca, já que eu estou criando um logotipo, vai ser Chiquinho. Chiquinho, mas eu não estou vendo nada ali, não dá para poder ler direito. Bem, eu preciso chamar a atenção de vocês para algumas coisas diferentes, tá? Reparem só essa escala aqui embaixo. Essa escala é o zoom. Veja que está em 46%.
Se por acaso eu aumentar aqui, eu aumento a palavra Chiquinho somente para minha visualização enquanto eu estou criando a arte. Esse Chiquinho vai continuar pequeno. Se eu quiser aumentar esse Chiquinho que está aqui, eu preciso aumentar o tamanho da minha fonte. Então, aqui onde está 120, vou tentar aqui com 100. Pronto, já achei que ficou legal o tamanho 100, pegando de uma ponta a outra. Vou trocar agora a coloração do Chiquinho. E aí preciso chamar a atenção de vocês para o fundo. Eu tenho a opção do gradiente. Eu tenho a opção de utilizar o degradê. Quando eu vou trocar a cor da fonte, basta eu clicar aqui nesse azinho. Vou clicar aqui em uma nova cor. Eu não tenho a opção do gradiente. Eu só tenho a opção do cor sólida. Mais à frente, a gente vai ver alguns aplicativos que a gente pode adicionar no Canva e aí ele vai acabar nos gerando esse recurso, tá? Então, vou pegar aqui o Chiquinho e vou colocar essa cor aqui, meio que amarelo, meio que laranja. Como diria minha mãe, é cor de burro quando foge. Então, ó, troquei a cor, utilizando aqui o azinho, aumentei o tamanho da fonte, só que eu quero trocar essa fonte. Para quem não sabe o que seria a fonte na informática, a fonte seria uma espécie de caligrafia. Na hora que eu vou escrever o Chiquinho, a minha letra sai de uma maneira. E a Andressa, na hora de escrever Chiquinho, a letra dela é diferente da minha. Ou seja, nós temos uma caligrafia diferente. A mesma coisa acontece na informática com relação à fonte. Chiquinho, qual é a fonte que você mais utiliza? Pessoal, tudo isso vai variar de acordo com a arte. Então, eu, por exemplo, eu gosto de utilizar uma escrita, por exemplo, feita à mão. Então, para isso, eu utilizo Amsterdam One. Eu gosto de utilizar uma escrita já meio que letra de forma. Eu utilizo Poppins. Então, vai tudo variando de acordo com a arte que eu estou criando. Então, aqui, ó, dei um clique no nome da fonte e agora vou escrever aqui a fonte que eu quero. Ou então, caso eu não conheça ainda a fonte, eu poderia ir passando aqui uma a uma para poder achar qual fonte se encaixa no meu perfil. Repare que o próprio nome da fonte já serve já como dica para essa fonte. Como eu disse para vocês, eu gosto de utilizar Amsterdam One, então vou colocar aqui Amsterdam One. Reparem agora que o Chiquinho já ganhou uma outra forma. E eu posso movimentar esse Chiquinho para que eu possa levar para outros lugares. Aqui embaixo, quando selecionado, esse símbolo daqui vai me permitir virar o meu texto. Eu posso até virar de cabeça para baixo. Esse mesmo símbolo vai aparecer até mesmo quando eu utilizo imagens. Quero colocar uma pessoa que estava em pé, quero colocar ela de cabeça para baixo. Basta eu virar esse ícone. A lixeira serve para poder eu excluir. Esse símbolo daqui eu posso utilizar para poder duplicar a palavra Chiquinho. Então, veja só aqui, ó, eu dupliquei algumas vezes e posso ir espalhando esse Chiquinho na minha arte. Caso eu tenha exagerado, ou eu posso apagar, ou então eu posso combinar as teclas Ctrl Z. O Ctrl Z vai desfazer o último passo. Então, ó, vim combinando Ctrl Z e mantive só o Chiquinho. Agora, reparem, deixa eu dar um zoom aqui.
Reparem que quando eu vou mover a minha imagem, ó, movi, surgiu uma risca bem no meio, na parte vertical. Isso significa que o meu texto ele está centralizado da maneira horizontal. Só que eu queria colocar bem no meio desse meu quadrado que eu criei de 20 centímetros. Então, agora, eu preciso saber onde está o meio. Vejam só aqui, ó, ele formou uma cruz. Quando forma essa cruz, significa que o meu texto está bem no meio dessa minha arte. Se eu diminuir agora, eu tenho ali o meu texto totalmente centralizado. Então, vejam só aqui, ó, de maneira bem simples, eu já comecei a fazer alguma coisa. Já peguei um papel que era totalmente branco, já coloquei uma coloração, coloquei um texto, mudei o tamanho desse texto, mudei a caligrafia desse texto e mudei a cor desse texto, que inicialmente era branco e aí agora é amarelo. Eu tenho aqui as opções de negrito, itálico e sublinhado. O negrito, para esse texto daqui, para essa fonte daqui, ele não se aplica, então eu teria aqui somente o itálico e o sublinhado. Tenho também o taxado, só que para mim, particularmente, o taxado eu utilizaria em outras artes. Na verdade, eu utilizaria, de repente, em um documento. Não utilizaria o taxado na criação de uma arte contendo texto. Eu tenho aqui a variação de maiúsculas e minúsculas. Para quem conhece o Word, já deve estar habituado a utilizar essas opções. Aqui, com relação ao Chiquinho, eu posso colocar tudo maiúsculo, ou então eu posso voltar para a minha opção atual, que era só o C maiúsculo e o Chiquinho e o Iquinho, né, minúsculo. Eu tenho a questão de alinhamento, onde eu posso colocar um texto centralizado, alinhado à esquerda ou alinhado à direita, ou justificado. Na verdade, a gente vai ver esse recurso daqui quando a gente criar mais textos. Na verdade, quando a gente fizer, quando nós fizermos uma arte que possua mais texto, aqui eu vou colocar até um slogan, mas esse slogan não vai se fazer necessário, porque eu vou colocar um efeito para esse texto. Aqui eu tenho a opção de lista, onde eu poderia criar marcadores, que seriam aqui essas bolinhas, ou então um marcador do tipo numerado. Chiquinho, o que seria essa lista? Vou colocar um exemplo com relação à arte que foi criada para a aula de hoje. Chiquinho vai utilizar o seguinte site. E aí, esses marcadores seriam para poder separar por tópicos, né? Ó, site, Canva, outro site. PicWish, outro site. Pixabay, outro site. PNG Wings. Lembrando que todos esses sites vão acabar nos auxiliando na criação da arte, né? Para outros usos, eu não vejo aí muito interesse com relação a esses sites para poder usar sozinho, não. É mais direcionado para o Canvas mesmo. Aqui, deixa eu colocar aqui, vou botar Chiquinho Júnior, só para poder mostrar essa última. Aqui, essa ferramenta daqui, ele vai me permitir que eu dê mais espaço entre as letras e mais espaço entre as linhas. Veja só, o Chiquinho Júnior, o espaço que possui... Deixa eu trazê-lo aqui para cima. E aí eu posso dar aqui mais espaço entre a linha. Veja que o Júnior está descendo, ó. E o Chiquinho continuou na mesma posição. E com relação ao espaçamento entre letras, eu posso separar um pouco mais as letras, ou então eu posso juntar um pouco mais essas letras. Vou mantê-lo aqui padrão.
Vou voltar o Chiquinho aqui para o meio. Pessoal, só vim aqui só para poder ver se está todo mundo aqui, porque está tanto silêncio que eu pensei até que eu tivesse caído. Então, continuando. Agora eu vou querer criar um slogan para esse meu texto. Essa parte daqui eu vou mostrar já já para vocês, tá? A posição eu já até mostrei, mas a parte de transparência e efeito a gente vai ver agora. Chiquinho. Vou colocar o Chiquinho aqui em cima. Eu vou colocar aqui um outro texto criando a sua arte. De novo, ficou pequeno. Vou botar aqui 80. Não quero mais essa fonte. Então, vou alterar a minha fonte. Vou botar aqui a fonte do tipo Poppins. É, 80 ainda está grande. Vamos mudar para 60, então. Beleza. Bem, botei aqui Chiquinho criando a sua arte. Só que aí a primeira reclamação que eu vou ouvir é o seguinte: Chiquinho, se você colocar tudo com a mesma intensidade, parece que o nome da marca é Chiquinho criando a sua arte. Como é que você faz para poder você destacar mais o Chiquinho e dar menos ênfase para o seu slogan? De uma maneira bem simples. Com ele selecionado, eu vou clicar aqui em cima, onde parece um tabuleirinho de damas. Então, eu clico sobre ele e aí eu posso diminuir a sua visibilidade. Repare que quanto mais para a esquerda, o criando a sua arte vai se tornando mais transparente. Então, veja só agora, ó, o Chiquinho está bem visível e o criando a sua arte nem tanto. Só que eu ainda posso fazer algo mais legal. Já que eu vou criar uma arte de uma maneira bem divertida, por que não transformar isso aqui num formato de um sorriso? Então, eu posso vir aqui em efeitos, venho, arrasto até aqui embaixo, e eu tenho aqui duas formas, nenhum ou então curvar. Reparem que eu já estou no limite aqui embaixo, tá? Não tenho mais como descer. Quando eu clico sobre o curvar, agora apareceu mais um espaço aqui embaixo. Vejam que o criando a sua arte está em um arco para cima. Quando eu arrasto um pouquinho mais para baixo, eu posso inverter aqui esse arco. E aí agora ele acabou se formando ali como se fosse um sorriso. E aí agora é só questão de posicionamento. Vou baixar um pouquinho mais aqui, criando a sua arte. E coloquei ali um Chiquinho aí no meio. Pessoal, de uma maneira bem simples, hoje vocês já viram cor de fundo, cor de texto, fonte, tamanho da fonte, transparência e efeitos. Então, veja só o quanto de coisas que a gente já utilizou. Lembrando que aqui no fundo eu poderia utilizar também a cor do tipo gradiente, que é a combinação de cores. Um detalhe muito importante, mas que eu não vou utilizar aqui, porque aqui eu quero somente criar uma logo. Se, por acaso, eu fosse trabalhar, eu fosse criar aqui uma arte, um panfleto, alguma coisa do gênero, seria muito interessante colocar elementos gráficos nesse fundo. Já para poder criar uma logo,
a gente acaba criando uma logo com fundo limpo. A gente chama isso aí de clean, porque a gente não utiliza tanto o fundo para poder dar mais ênfase. O único cuidado que eu tenho que ter também é para que esse fundo não tenha tantas coisas, tantos itens, a ponto de se tornar uma poluição. Vou colocar aqui uma estrelazinha. Posso ajustar o tamanho dela também. Vejam só aqui agora, para que vocês vejam a diferença com relação àquela parte da posição, tá? Vou colocar esse texto aqui de outra cor, só para poder chamar bastante atenção. Coloquei aqui o Chiquinho vermelho. E vou colocar essa estrela bem grande. Quando eu trabalho assim, as camadas estão perfeitas, porque o Chiquinho ele está em cima da minha imagem, então não está ocultando o seu nome. Mas veja só o que acontece quando eu venho aqui em posição. Reparem só aqui, ó. Eu tenho a cor do fundo, a estrela, o Chiquinho e o meu slogan, que é Criando a Sua Arte. A estrela está embaixo do Chiquinho. Mas se eu arrasto a estrela para cima do Chiquinho, e agora? Qual é o nome que está escrito ali? Então, pessoal, esse é o detalhe muito importante com relação à questão da posição, tá? É super interessante que vocês se atentem a esse detalhe das camadas para que vocês não ocultem nenhum elemento. Então, já que eu quero visualizar o nome Chiquinho, o Chiquinho tem que estar acima da estrela. Aí, outra coisa, essa estrela está chamando muita atenção. Então, eu posso selecionar aqui essa estrela e posso dar um tom de transparência a ela também. Para que se mantenha ali somente a palavra Chiquinho de maneira mais nítida. Só que esse vermelho ficou horrível aqui. O branco ainda ficou menos pior. Na verdade, o amarelo estava bom. Vamos lá, pessoal. Agora preciso saber de vocês. Dúvidas? Você fez o Canvas parecer fácil, Francisco. Pode falar, Gabriel. Gabriel, não estou te ouvindo, não. Vitor, até o momento, sem dúvida, beleza. Andressa está com a mão levantada. Não, beleza, então. Andressa? Professor, a minha dúvida é numa parte que você falou sobre a questão do texto, de justificar. Não sei se o senhor vai dar na próxima aula, se for dar na próxima aula, perfeito. Mas eu tive dificuldade botando um texto assim no slide e não consegui deixar ele justificado porque não tinha essa opção, só dava para deixar centralizado na esquerda e na direita. Como eu faria nessa situação? Vamos lá, então deixa eu voltar aqui, deixa eu escrever aqui um. Vou acabar com minha arte, tá? Só para poder. Vou botar aqui um textozinho. Essa aula foi um oferecimento da Emanuele Ribeiro.
Quem não sabe, ela está acompanhando. Deixa eu aumentar um pouco mais a fonte. Bem, vamos lá. Deixa eu botar aqui branco também, para poder ficar bem destacado. Bem, vamos lá. Coloquei aqui um texto, ele já me veio aqui com alinhamento do tipo centralizado. Vou clicar lá em cima, alinhamento à esquerda. Vou clicar de novo, o alinhamento do tipo justificado. Esse justificado, ele fica feio porque as palavras, elas continuam com seus mesmos tamanhos, só que ele vai fazendo com que a palavra que terminava no meio termine lá no final. Então, foi... Deixa eu ver aqui. Acho que foi a Andressa que me perguntou, né? Andressa, se eu continuar clicando, aí eu tenho o alinhamento à direita. Conforme eu vou clicando, eu vou passando para o próximo alinhamento. Só que eu, particularmente, eu acho meio feinho assim, o alinhamento do tipo justificado, a não ser que eu consiga separar sílabas. Então, vamos lá. Aqui na primeira linha, botei o oferer lá em cima e o cimento aqui embaixo. Aqui eu vou colocar o Ribeiro. Não, o Ribeiro não foi. Vou colocar o Rio. Então, assim, você acaba gastando tempo para poder tentar fazer esses pequenos ajustes. Não estou falando que é algo ruim, tá? Eu estou falando que para poder ficar algo legal, ele acaba ficando meio chato, porque aí eu preciso ir separando as sílabas. E basta simplesmente eu colocar ali um hífen no meio. Não preciso ficar contando quantas palavras teria, quantas letras poderiam colocar ali, depois apertar Enter para poder ir para a linha de baixo. Mas ele tem os 4 alinhamentos que nem tem no Word. Centralizado, alinhamento à esquerda, justificado e o alinhamento à direita. É só continuar clicando para poder passar para o próximo alinhamento. Consegui te responder, Andressa? Sim, professor, perfeito. Era mais essa dúvida mesmo de precisar dividir as sílabas, para o texto ficar certinho assim. Mas perfeito, consegui entender. Não, beleza. É que nem eu falei, tá? É um pouquinho chato, mas em um texto pequeno é rapidinho. O problema é quando você vai fazer uma apresentação com 20 slides, você já vai preparada para poder gastar um pouquinho do seu tempo. Andréia. Oi, Francisco, boa noite. Boa noite, Andréia. Eu sou bem iniciante das iniciantes no Canvas. Emanuele nem acreditou que eu ia assistir a aula, né? Mas eu estou aqui firme e forte assistindo. E assim, eu acredito que na próxima, quando eu tiver um notebook e o celular, eu vou conseguir acompanhar, né? Aqui eu entendi bastante coisa que você falou, mas eu preciso praticar, eu preciso fazer junto com você. Preciso fazer junto com você. Porque eu fazendo junto com você, eu me sinto mais segura. Não, perfeito. Né? Sem problema algum. Na próxima aula você vai fazer isso junto com a gente, né? Só que eu vou fazer o seguinte. Como vocês já viram assim, o básico... A gente consegue fazer só no celular? De escutar e fazer no celular? Ou precisa desses 2 dispositivos? Olha, no celular você consegue fazer. Eu, particularmente, eu acabo só fazendo no computador, acabo só mostrando pelo computador, até porque se eu for mostrar pelo computador e pelo celular, a gente teria que ter aí mais aulas para poder fazer aí
esses recursos, né, para poder utilizar os recursos no computador e no celular, que no computador fica no canto esquerdo, no celular fica lá embaixo, e aí, de repente, alguém pode ter uma dificuldade para poder encontrar as ferramentas. A sugestão é que seja feito no computador, mas consegue fazer também pelo celular, sim. Não, eu vou fazer no computador, pode ter certeza. Perfeito. Na sala com reforço, tá bom? Tá ok, então, André. Obrigada. Nada. Gabriel, eu vi aqui o que eu estou vendo aqui, que você não pode falar no momento, e você queria saber sobre o ondular o texto, né? Então, deixa eu voltar lá para o meu texto. Vou tirar aqui essa parte do alinhamento para poder dar ênfase lá na dúvida do Gabriel. Vou tirar aqui essa imagem também, vou deixar aqui só esse meu texto e vou colocar ele bem visível. Bem, eu quero utilizar essa curvatura no meu texto. Quando o meu texto surge, ele surge de maneira reta, né? Ele surge assim. E a questão do Gabriel é justamente como eu fiz essa curvatura. Então, com o meu texto selecionado, eu venho aqui em cima em efeitos, e agora, no canto esquerdo, lá na parte inferior, eu tenho aqui o efeito nenhum, que é justamente esse que eu estou utilizando. Está retinho o texto. E eu tenho aqui esse outro efeito, que é o curvar. No curvar, logo que eu seleciono, ele toma essa formatura daqui. Só que, se eu descer mais um pouco, eu tenho a opção do quanto eu quero curvar. Se eu vou mais para a direita, eu vou fechando esse arco. E se eu passo do centro, eu começo a inverter esse arco. Então, com relação à sua curvatura, eu controlo justamente por essa escala aqui, onde eu posso ir invertendo como se fosse um arco-íris ou como se fosse um sorriso. Esse recurso está disponível aqui em efeitos. Gabriel, consegui te responder? Bem, Gabriel não está podendo falar, mas eu sei que ele está utilizando lá o teclado, o chat. André, você continuou com a mão levantada, tem mais alguma dúvida? Não tem não. Você nem por que a minha mão está levantada ainda. Não, beleza. Pronto, abaixou. Bem, pessoal, com relação a hoje, o conteúdo seria esse. Só lembrando que já no conteúdo de hoje a gente já começou a ver alguns recursos com relação ao texto. Uma coisa que eu queria chamar a atenção com relação ao texto, deixa eu tirar só esse textozinho daqui, é que a gente tem outros tipos de fontes, tá? Então, vou colocar aqui de novo o Chiquinho e vou colocar aqui a fonte do tamanho 100. E agora, quando eu clico aqui em fonte, eu tenho alguns estilos de texto. Vejam só aqui, ó. Eu posso utilizar o texto do tipo letreiro. E aí ele ficaria um pouco mais forte, né? Um pouco mais nítido. Um pouco mais artístico também. Tem aqui o corporativo. São letras assim um pouco mais formais. Como diria a garotada, são letras menos zoadas. Então, seriam letras onde não trariam tanto impacto, porém, elas ficam um pouco mais nítidas com relação à leitura. E eu tenho aqui a parte do manuscrito, que foi justamente
o Amsterdã One, que eu acabei utilizando, onde ele deu ali aquele tom ali de letras mesmo impactantes. Tá? Bem, pessoal, por hoje, acho que é só. A única coisa que eu gostaria que depois vocês não perdessem, apesar do que, na próxima aula eu vou acabar falando sobre essas ferramentas de novo, que são justamente os sites que a gente pode acabar utilizando aí para poder nos permitir artes um pouco mais elaboradas no Canva. Emanuele, quer falar alguma